Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Livreiro Geek. Eu sou o Riba e hoje nós vamos falar sobre 3 indicações de mangás de samurai que são imprescindíveis para sua coleção. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curta esse vídeo. Coloca aí nos comentários o que você achou, porque isso vai me ajudar bastante com um feedback positivo aqui para mim continuar fazendo esse conteúdo para vocês aqui de uma forma bem bacana, beleza? Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Antes de tudo, uma consideração. Gente, eu não estou fazendo aqui um top 3 dos melhores mangás de samurai de todos os tempos. Lógico que não, tá? O que eu estou fazendo aqui são apenas 3 dicas, 3 indicações. Porque se eu fosse fazer um top 3, seria muito pouco, né? Muita coisa boa ia ficar de fora. Na verdade, para não ser injusto aí, para você não dizer, olha lá, ficou tal mangá, tal isso de fora. Mais pra frente a gente vai fazer um outro vídeo aí falando sobre um top 10 dos maiores mangás de samurai de todos os tempos, que daí no caso sim é um top, mas aí que no caso não é, são apenas 3 dicas mesmo. Então vamos para a primeira. A primeira, como tá aparecendo aqui no canto para vocês, é Lobo Solitário, gente. Esse mangá foi lançado na década de 70, tá? E foi feito a 4 mãos por 2 tiozinhos. É o Kazuo Koike e o Gozeki Kojima. E ele conta a história do Ito Ogami, tá? E do seu filho Daigoro, que nada mais é do que um Ronin, um samurai sem mestre, que vive pelo Japão junto com seu filho aí, vivendo como assassino de aluguel. Mas para ele chegar a essa situação, aconteceu uma coisa com ele. Aconteceram uma desgraça muito grande dentro da sua família, uma briga de clãs, e ele também foi acusado de conspirar contra um superior dele, o que fez ele ser destituído do cargo, perder suas posses e também ter sua esposa assassinada, ou seja, virou um desgraçado, aconteceu uma série de barbaridades na vida dele, e ele não tem outra chance, não tem outra escolha a não ser ele viver aí como um herói, ou melhor dizendo, um renegado, andando pelo Japão, travando batalhas, vivendo disso, até enfim conseguir aí realizar sua vingança contra essas pessoas que fizeram isso com ele. A narrativa gráfica é impressionante desse mangá, os desenhos mais ainda nem se fala. Você vai encontrar aqui muitas páginas e páginas sem diálogo, mostrando a potência narrativa gráfica e uma aula de fato de narrativa gráfica dentro das páginas, ponto dessas páginas que não tem diálogo, você como um espectador passivo que está ali observando a cena, saber tudo que está acontecendo mesmo sem eles dizerem uma palavra. Essa é a força desse mangá, uma coisa que revolucionou aí totalmente o jeito que se faz mangás e é um clássico absoluto. O Frank Miller, por exemplo, que é o autor de Batman, o Cavaleiro das Trevas, diz que se inspirou para fazer o Batman, o Cavaleiro das Trevas no Lobo Solitário. Inclusive, existem algumas edições do Lobo Solitário em que o Frank Miller desenhou a capa. Ou seja, olha o poder, olha a moral que tem essa obra. Isso depois rendeu muita peça de teatro, muito filme, o cinema já adaptou várias vezes o Lobo Solitário, e vez ou outra sempre sai alguma referência aí na mídia, na cultura pop, dessa obra monumental que estou apresentando aqui para vocês. Aqui no Brasil, o Lobo Solitário é publicado pela editora Panini e tem uns 20 e poucos volumes. A história é fechadinha e depois, inclusive, até saiu uma série nova chamada O Novo Lobo Solitário, mas com uma história um pouco diferente assim da história original, mas também não perde em qualidade para a história original. A história original sempre é bom conhecer e é ela que eu estou indicando para vocês. Mangá indispensável. Segunda indicação que a gente tem, não podia deixar de ficar de fora, é Vagabond. O Vagabond é um mangá feito pelo Takehiko Inoue, que é o mesmo que escreveu Slamdunk. Para mim é o melhor mangaka da história do Japão em termos de tudo, tanto em termos de desenvolvimento, de narrativa, quanto em desenhos. Os desenhos dele são tão impressionantes que parece que você está olhando alguma coisa viva. Tem um documentário da TV japonesa, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que mostra como que foi feito o processo de criação desse mangá e fala um pouco sobre a vida do Inoue enquanto ele estava desenhando também as últimas cenas aí de fechamento do mangá e do personagem principal, que é o Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi é, como eu já disse, o personagem principal da história desse mangá e é o maior samurai da história do Japão de todos os tempos. Tem um vídeo meu que também está aqui linkado embaixo, que fala sobre a biografia do Musashi, para você ter uma introdução ao tema, que foi escrita pelo historiador William Scott Wilson, um americano que viveu no Japão. Já é muito famoso por escrever biografias e coisas a respeito do Japão. E ele é publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade, que chama O Samurai, a vida de Miyamoto Musashi. Vale a pena conferir, o vídeo está linkado aí, se você também quiser assistir a crítica que eu faço a esse livro.
O Musashi, ele é o maior samurai da história do Japão e a sua história é retratada aqui, e esse mangá é baseado no romance homônimo do Eiichi Yoshikawa, que também é chamado de Musashi. E o que é legal nesse mangá do Vagabond, o que é ainda mais impressionante, é não só os desenhos se destacam muito e a narrativa também, mas também os questionamentos filosóficos, o que faz ser ele também uma obra um pouco existencialista, eu diria. Existe um dado momento em que a gente vai parar e vai pensar no sentido da vida, vai pensar no porquê que a gente está aqui fazendo o que faz, e que se o que a gente faz no fundo tem algum sentido, tem algum propósito, tem alguma razão. E essa reflexão ela chegou para o Musashi logo depois dele já ter fama, logo depois dele já ter o prestígio e ser reconhecido aí, depois de vencer todos os combates que ele travou com espada, como o maior samurai da história do Japão mesmo. Essas reflexões levam a obra do Vagabond a ser também uma obra filosófica, o que é uma obra de arte realmente muito completa. Eu gosto muito desse mangá e aqui no Brasil também ele é publicado pela editora Panini. E a terceira e última indicação é uma surpresa, Shigurui, isso mesmo. Shigurui é um mangá que foi lançado a partir de 2003, mas ele só tem no Japão, aqui no Brasil não tem. Esse mangá é um mangá seinen, tem muita violência, muito gore, e eu ouso dizer que talvez seja o mangá mais violento da história de todos os tempos dos mangás que lançaram. A história do mangá é uma história também que se passa lá no século XVII, ou seja, Shogunato Tokugawa. Existe lá um duelo bem no início entre dois dos personagens principais do mangá, que é o Genosuke Fujiki e o Seigen Hirako. Esse duelo é travado em um dos castelos do Shogun, e o que é impressionante é que um é cego e o outro é aleijado. Mas existe todo um porquê desses caras terem ficado desse jeito, e ali toda essa estrutura dessa primeira cena do mangá já é uma estrutura de batalha final. Então é um último conflito ali de uma rivalidade monstra que existe entre os dois. Mas essa rivalidade ela não foi assim do nada, ela não veio assim de algo bobo ou simplesmente porque um não gostava do outro. Existem muitas controvérsias, obviamente, no passado, muitas mortes e muita coisa horrorosa que aconteceu entre os dois, que fizeram um ter esse ódio do outro. E logo antes deles começarem a acertar as contas, o mangá vai contar em torno de um imenso flashback como isso se deu, como isso aconteceu. É uma história de muita violência, uma história de muita corrupção e também uma coisa assim meio nojenta, que existem personagens que são extremamente horripilantes, um rosto bem fúnebre, e também ao mesmo tempo o autor ele trabalha muito a questão de horror psicológico aqui. Mais do que o gore, a narrativa gráfica é muito explícita, ou seja, você vai ter também analogias muito fortes e alegorias também muito grandes. Então ele se utiliza muito disso para tentar passar qual que é o sentimento do personagem naquele momento. A história é uma história de honra, de vingança e daquele sentimento de retidão moral que existe nos samurais, mas ao mesmo tempo também é envolto de sangue, e as páginas que você passa, conforme você vai lendo, você vai se impressionando com a riqueza de detalhes que existe e a habilidade do mangaka também em fazer desenhos que praticamente você ouve a respiração do personagem. Shigurui é uma coisa muito violenta, o Takeyuki ele faz questão de deixar claro que ele é muito hábil naquilo que ele está querendo passar, a ponto dos desenhos dele serem de um exagero visual muito grande. Por exemplo, você vai ter tripa voando, você vai ter espada passando por dentro da face da pessoa, ou seja, tem uma disputa de samurais numa cena, vale aqui um spoiler só para ser ilustrativo, em que você vê a cena da espada passando por dentro, um corte de espada passando por dentro do rosto do outro personagem, uma coisa realmente digna de filme de terror, muito horrorosa. As alegorias visuais também estão muito presentes aqui. É interessante que você vai ver que ele faz muita brincadeira com o animal. Você vai ver numa página um personagem horripilante que tem 6 dedos, e ele é considerado também como um tigre. Então, num dos combates, ele vai ser um tigrão grande, demoníaco lá. Então. Mas a história desse mangá é uma coisa impressionante, sensacional, história de vingança, uma história de honra e também uma história que assim tá eivada de personagens históricos que foram reais e cheio de celebridade histórica do Japão tá nesse mangá. A única pena é que Shigurui é uma obra tão boa, com desenhos tão monumentais, mas ele ainda não foi publicado no Brasil. Ele tem aí na internet, por scan, foi assim que eu li, mas é um trabalho sensacional, é uma obra monumental e eu tenho certeza que você não vai conseguir tão cedo ter ele impresso, esse material impresso na sua obra, porque eu até agora também não vi ninguém que se interessou, nenhuma editora que se interessou a publicar ele no Brasil, mas você vai ver com certeza ele aí na internet. Então entra aí num site de um scan
Tem um trampo legalzinho, você vai conseguir ter contato com a sua obra, você vai dar razão do que eu tô falando. Então tá aí as 3 dicas para você. A primeira é o Lobo Solitário, a segunda o Vagabond e a terceira Shigurui. Eu acho que você não vai perder em nada em conhecer essas 3 obras e até adquirir elas para ficar aí na sua coleção. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e só mais um adendo. Se você tem interesse em adquirir esses mangás, no caso, tanto o Vagabond quanto o Lobo Solitário, na descrição do canal aí vai ter um link onde você vai ser direcionado para a Amazon e lá você vai comprar esses mangás, tá? É um precinho bem legal e ao mesmo tempo você comprando lá pela Amazon, você vai estar dando uma força aqui pro canal pra gente, beleza? Então, gente, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.